Tudo bem com vocês? Bom, eu, professor Thiago Vieira Cavaco, venho aqui para mais uma videoaula do Simples Cursos, nosso canal que está dando maior assistência aí aos alunos que não têm condições de pagar um cursinho, que estão enfrentando dificuldades aí nessa quarentena. E na aula de hoje a gente vai de tema bastante frequente no Enem, que é porcentagens e juros, tanto juros simples quanto juros compostos, beleza? Então primeiro vamos definir o que é uma porcentagem, a gente vai precisar disso para estudar juros. Porcentagem nada mais é do que uma fração centesimal, ou seja, é quantas partes dentre 100 a gente tem de uma determinada coisa. Por exemplo, 2% de 30, quanto que é? Basta a gente pensar que na matemática esse de ele costuma ser uma multiplicação. Então quando a gente fala uma fração, por exemplo, 3/4 de blá blá blá, seria 3/4 vezes esse blá blá blá, tá? Então 2% de 30, esse 2% é uma fração centesimal. Se é uma fração e eu estou usando de, eu posso fazer uma multiplicação. 2 sobre 100 vezes 30. Resolvendo isso daqui, isso vai dar 0,6. Da mesma forma, ó, 5% de 78 é 5 sobre 100 vezes 78. Fazendo essas contas, isso dá 3,9. E aí, é costume aparecer nas questões aumento ou uma diminuição percentual. O que é isso? Quando eu tenho um aumento percentual, basta eu somar x sobre 100 vezes o valor inicial. Se eu tenho um aumento de x%. Beleza? Exemplo. Se o valor inicial é R$200 e eu quero dar um aumento de 20% nesse valor, o valor final vai ser 200, que é o valor inicial, mais 20 sobre 100 vezes os mesmos 200, ou seja, vezes o valor inicial. Então, 20% de 200 vai dar 40. 40 mais 200 dá 240. Se eu quero dar um aumento de 30%, o valor final vai ser os 200 iniciais mais 30 sobre 100 vezes 200. Isso daqui vai dar 60, que mais 200 dá 260. Na prática, a gente costuma decorar que basta a gente multiplicar o valor inicial por 1 mais x sobre 100. Beleza? Por exemplo, se eu quero dar um aumento de 20%, 20 sobre 100 é 0,2. Então basta eu pegar esses 200 e multiplicar por 1,2, que é esse 1 mais o 0,2. Se eu quero dar um aumento de 30%, basta eu multiplicar por 1 mais 0,3, porque 30 sobre 100 dá 0,3. De boa? Mesma coisa com a diminuição percentual. Só que como é uma diminuição menos x%, em vez de somar, eu vou subtrair x sobre 100 vezes o valor inicial. Por exemplo, se o valor inicial é de R$500 e eu quero dar um desconto de 10%, o valor final vai ser os R$500 menos 10 sobre 100 vezes 500. Então, 10% de 500 vai dar 50, 500 menos 50 dá 450. Desconto de 40%. O valor final vai ser 500 menos, de novo, ó, 40 sobre 100 vezes o valor inicial, que é 500. 40% de 500 dá 200. 500 menos 200 dá 300. Na prática, de novo, basta multiplicarmos o valor inicial, só que agora, em vez de ser 1 mais x sobre 100, vai ser 1 menos x sobre 100. Tranquilo até aqui? Continuando. Retorno ao valor de origem. Pessoal, aqui costuma aparecer bastante em questões de vestibulares, porque muita gente pensa em aumentos percentuais como sendo soma e subtração. Vocês perceberam que nos dois casos a gente está multiplicando? Na hora que eu falo em um aumento de x%, eu estou multiplicando por 1 mais x sobre 100. E um aumento, um desconto de x%, eu estou multiplicando por 1 menos x sobre 100. Ou seja, quando a gente falar em porcentagem, a gente pensa em
multiplicação. Por quê? Porque se você pensar desse jeito, você consegue tranquilo imaginar o que vai acontecer, ou entender o que vai acontecer aqui. Olha só, se eu tenho 100 reais, eu dou um aumento de 25%. E eu quero agora dar um desconto para voltar aos mesmos 100 reais. Ou seja, voltar exatamente para o mesmo valor de origem. De quanto vai ser esse desconto? Muita gente erra pensando que o desconto, se eu aumentei 25%, o contrário da soma é a subtração. Então eu vou subtrair 25%. Está errado, porque antes você está calculando 25% do valor inicial 100. Agora, na hora de eu aplicar esse desconto, eu vou calcular em cima de 125. Então, um desconto de 25% aqui vai dar um resultado menor do que 100. Eu tenho que dar um desconto um pouco menor, porque o meu valor inicial ele agora é maior. Então, em vez de ficar pensando que a subtração é o contrário da soma, como porcentagem a gente sempre trabalha com multiplicação, vamos pensar o seguinte: do 100 para o 125, eu não vou multiplicar por 1,25? Beleza. Então, se eu quero sair do 125 para chegar no 100, eu tenho que dividir por 1,25. Porque o contrário da multiplicação é a divisão. Só que dividir por 1,25 é a mesma coisa de eu multiplicar por 1 sobre 1,25. Se a gente divide 1 por 1,25, isso daqui dá 0,8. Gente, se eu estou multiplicando por 0,8, é porque eu dei um desconto de 20%. Fácil? Olha outro exemplo. 170. Se eu dou um desconto de 15%, eu chego a 144,50. Daqui para cá, eu precisei multiplicar por 0,85. Se eu quero dar um aumento agora de X% para poder voltar ao valor original, para poder voltar aos 170. Então, primeiro dei um desconto de 15%, agora eu quero aumentar X% para voltar aos 170. De quanto vai ser esse aumento? Ora, se daqui para cá eu multipliquei por 0,85, daqui para cá eu tenho que dividir por 0,85. Se eu vou dividir por 0,85, isso daqui é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso, né? 1 sobre 0,85, que é como se fosse, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, dividir por 0,85 é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 0,85. Só que se a gente dividir 1 por 0,85, isso daqui vai dar 1,1765 e uma dízima aí bem longa. Então, ó, se eu estou multiplicando por 1,1765, é porque eu estou aumentando 17,65%. Fácil? Agora, vamos ver a parte de juros. O que é juro? O juro, gente, é a quantia que se deve pagar a um credor por conta do empréstimo de dinheiro ou de algum outro item, por exemplo, um carro, uma casa, enfim. Então, quando alguém vai lá e empresta dinheiro a você, você tem um certo tempo para pagar, só que como você está demorando esse tempo, você tem que pagar um juro relacionado a esse tempo, ok? Esse tempo que você demorou para pagar. E aí, esse juro ele pode ser expresso de duas formas. Primeiro, no valor absoluto. Por exemplo, se eu pego uma quantia de 100 reais e depois de um mês eu pago 120 à pessoa, o valor absoluto do juro é de 20 reais. Então é o tanto a mais que eu estou pagando, ou seja, essa quantia expressa em reais. Isso é a ideia de valor absoluto. Ou então, ele pode ser calculado na forma de valor relativo. O valor relativo é em termos de uma porcentagem, ou seja, uma fração centesimal do valor inicial. Nesse mesmo exemplo, se eu peguei 100 reais emprestado, depois de um mês eu paguei 20 reais corresponde a 20% de 100. Então, esses juros, ele pode ser expresso como 20% ao mês. Essa é uma forma relativa de apresentar os juros. Tranquilo? E aí, esses juros ele pode ser calculado de forma simples ou composta. São duas formas diferentes. O que é o juro simples? É quando esse valor que a gente vai pagar a mais,
ele é calculado de forma fixa ao longo dos intervalos de tempo que você estipula. Por exemplo, uma taxa de 10% ao mês, se você demorar 5 meses para pagar, você simplesmente soma 10% devido ao primeiro mês, mais 10% devido ao segundo, mais 10% devido ao terceiro e assim sucessivamente, totalizando 50% de juros. Porque são 5 meses, cada mês você paga 10%, então dá um total de 5 vezes 10, 50%. Beleza? Como está nesse exemplo daqui, ó. Eu tenho R$500, numa taxa de 10% ao mês, eu pedi R$500 emprestado e eu vou pagar depois de 3 meses. Então, quanto que eu vou ficar, quanto que eu vou ter de juros acumulados? 500 vezes a taxa, 10% ao mês, vezes 3 meses. Os juros em termos percentuais vai ser simplesmente a multiplicação desses dois. Se é 10% ao mês durante 3 meses, 3 vezes 10, 30%. Então eu calculo 30% de 500, vai dar 150, e o montante que eu tenho que pagar ao final é de 650. E aí a gente tem as duas fórmulas para o juros simples, que é o cálculo dos juros, que é o CIT, né? O capital inicial, vezes a taxa, vezes o tempo. Lembrando sempre que essas duas aqui devem estar concordando, ou seja, se você tem uma taxa ao mês, você tem que colocar o tempo aqui em meses, de boa? Então você sempre adapta o tempo para a taxa. E aqui a fórmula para o montante. O montante é o capital mais os juros. Ou seja, o montante final, o tanto que você vai pagar no final, é aquilo que você pegou emprestado, mais os juros calculados naquele período. Tranquilo? Quando a gente tem um juro composto, aí é diferente. Aí o montante ele é calculado mês a mês e a gente vai calcular os juros sempre relativo ao mês anterior. Então muita gente gosta de falar isso como juros em cima de juros. Porque olha só, vamos pegar o mesmo exemplo, os mesmos valores, só que aplicando agora juros compostos. Ou seja, R$500 numa taxa de 10% ao mês durante 3 meses, só que em juros compostos. Como é que a gente vai fazer? O montante ao final do primeiro mês vai ser 500 vezes 1 mais 0,1. Por que eu estou fazendo desse jeito? É como se fosse aquela fórmula de porcentagem que a gente viu no quadro anterior. Se eu quero aumentar 10%, basta eu multiplicar por 1 mais 10 sobre 100, que é 0,1. Então, isso vai dar R$550. Ou eu poderia fazer 10% de 500 vai dar R$50. 500 mais 50 dá 550. Já no segundo mês, eu vou estar devendo 550 vezes 1,1. Então é por isso que é juros em cima de juros. Porque a gente vai pagar 10% não mais só de 500. Eu vou pagar 10% de 550. Então o valor que eu estou devendo, ele está aumentando cada vez mais. Porque agora eu pago os 10% de juros em cima do valor inicial, dos 500, e 10% em cima dos próprios juros dos 500 no primeiro mês. Ficou confuso? Então basta entender que é juros em cima de juros, sempre. Aí na hora de calcular esse valor, isso vai dar R$605. O montante ao final do terceiro mês é o montante anterior, 605, vezes 1 mais 0,1 novamente. Isso vai dar 665,50. Então olha a diferença. No juros simples, isso deu um total de R$650. Porque a gente simplesmente calculou a porcentagem de 500, 10% de 500 dá 50 e multiplicou por 3 meses. 3 vezes 50, 150. Então 500 mais 150, 650. Nesse caso aqui fica mais complicado, porque eu tenho, de novo, juros em cima de juros. Se a gente perceber, eu posso reescrever esse valor aqui como sendo: se o montante 2 é o montante 1 vezes 1,1, e esse cara é 500 vezes 1,1, 605 vai ser a mesma coisa que 500 vezes 1,1 ao quadrado.
Mesma coisa, o montante no terceiro mês é 500 vezes 1 mais 1,1 ao cubo. Porque eu vou pegar o montante no segundo mês e multiplicar por 1,1 de novo. Então, ó, por consequência, um montante num mês qualquer, ou no intervalo de tempo qualquer, porque isso vai depender da taxa, vai ser o capital inicial vezes 1 mais i elevado ao tempo. De boa? Por isso, isso daqui é muito parecido com PG ou com função exponencial. Tá? É muito comum aparecer questões de juros compostos que você precisa misturar com função exponencial ou que você precisa misturar, por exemplo, com logaritmo. Então acaba chegando numa equação logarítmica. Beleza? Para finalizar, juros embutidos. Esse tipo de questão aparece com uma certa frequência também e costuma enganar aí os alunos. Ó, o que seria esses juros embutidos? É toda vez que a gente vai pagar por alguma mercadoria e a gente dá um valor na entrada e um valor depois de um mês. Olha esse exemplo. Se eu quero, por exemplo, comprar uma camisa. A camisa ela custa R$100. Eu vou dar R$50 de entrada mais R$50 após o primeiro mês. Ou então ele me dá um desconto de 10% e aí ela fica por R$90 à vista. Vamos lá. Primeira forma de raciocinar que está errada. O aluno pensa, se de 100 para 90 eu tiro 10%, é porque eu tenho 10% de juros. Errado. O que vocês têm que pensar não é que a camisa ela custa R$100. Ela não custa R$100. Se o preço à vista dela é 90, ela custa 90. Então, você tem que ver o contrário, a volta daqui para cá. R$90 é o valor normal da camisa. Beleza? Tá. Outra coisa. Outra forma errada de se pensar. Se R$90 é o valor da camisa e eu estou pagando ao todo 100, então de 90 para 100 eu estou pagando um nono. Um nono corresponde a 11,11 infinito aí por cento. Então eu tenho de 90 para 100 um aumento de 11,11%, significa que eu tenho 11,11% de juros. Errado também. Gente, olha só. Juro é a quantia cobrada por empréstimo de dinheiro ou por alguma coisa que você ficou devendo, algum valor que você ficou devendo. Gente, se você está dando R$50 de entrada, você não está devendo 90, você está devendo apenas 40. Então essa é a forma de pensar. Você, como deu R$50 de entrada, você só está devendo R$40, porque o preço da camisa é R$90 à vista. Se você deve 40 e no próximo mês você paga 50, isso corresponde a um aumento de 25%. Logo, a taxa de juros embutida aí nessa compra é de 25%. Tranquilo? Bom, agora é com vocês. Façam os exercícios. Essa parte é muito importante, cai bastante no Enem e espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Essas coisas todas que esses blogueiros falam no final do vídeo. E tamo junto, até a próxima. Faz o simples.